A impugnação contra indeferimento de pedido de isenção. Hoje também compete às turmas analisar esse indeferimento. Alguém que fez uma análise, indeferiu o pedido de isenção e ele pode impugnar isso às turmas de julgamento. Poderia falar rapidinho sobre essa competência? Claro, com certeza. Da mesma maneira que cabe ao auditor fiscal constituir o crédito tributário pelo lançamento, cabe à mesma autoridade desonerar se a lei permitir. Então, se cabe à mesma autoridade constituir ou desonerar, é preciso analisar se a pessoa em si ela tem alguma isenção nos termos da lei. Então, muitas pessoas, na verdade, todo mundo que possui carro, ela paga IPVA, mas pode ser que a pessoa tenha o direito de uma isenção, uma desoneração tributária. Isso vai ser analisado por uma autoridade fiscal inicial. Caso este pedido de isenção ele seja indeferido e a autoridade fiscal entenda, olha, nesse caso seu, você não tem direito à isenção. Aí este contribuinte tem a oportunidade de que este caso seja analisado por outro auditor fiscal. Como se fosse uma outra instância. Exatamente, assim, podemos dizer. Ele é resolvido na primeira instância logo, mas nós precisamos entender que no caso de isenção especificamente, existem outros auditores fora da gerência tributária que analisam preliminarmente o pedido e na hipótese de indeferimento o contribuinte consegue recorrer para as turmas de julgamento, que é a primeira instância, mas o que a turma de julgamento decidir nesse recurso também será em caráter definitivo. Doutor Fiorotti, falando e já voltando, né, o que o Hudson tinha comentado sobre a pedido de restituição, pedido de repetição de débito, o nome mais bonito, né, que está lá no CTN, né? Qual é a melhor estratégia que o advogado tem para poder, de fato, o Hudson já comentou, tem um erro, né, às vezes no pagamento, mas para instruir um processo de pedido de repetição de débito, qual seria a melhor estratégia, qual a melhor forma e o cuidado que o advogado ou o contribuinte, né? Porque ele não precisa de um advogado para poder fazer esse pedido de restituição. Qual seria a melhor estratégia e forma de se instruir um processo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o nosso regulamento é um manual e o nosso regulamento prevê nos seus artigos o que deve ser apresentado pelo contribuinte em termos de documentação para instruir um pedido de restituição de tributo pago indevidamente ao maior ou um pedido de repetição de indébito. E eu costumo ver muitos contribuintes falando assim, mas poxa, está tudo eletrônico hoje, eu preciso juntar guia de DUA? Precisa, tem que juntar. Então, assim, eu preciso juntar a minha apuração fiscal. Você precisa juntar o arquivo inteiro da SCF, da ECD, porque é imenso, né? Da EFD, que é imenso. Mas junta o recibo de transmissão, mostra ali, pega pelo menos a parte do arquivo, salva em PDF, instrua direitinho, mostra isso daí. Então, assim, e faça um texto explicativo e protocole. Não faça a coisa de qualquer jeito. Por quê? Porque quem está lá analisando, ele tem que partir do pressuposto seguinte, o primeiro recolhimento feito é o que está valendo. Para retificar alguma coisa e se chegar à conclusão de que houve um pagamento devido a maior, tem que ter muita clareza nisso daí, e essa clareza cabe ao contribuinte demonstrar no seu requerimento e provar com a documentação que está posta lá no regulamento. Então, esse é o cuidado que todo contribuinte deve ter. Com o advogado, sem advogado, normalmente seu contador já sabe fazer isso ou deveria saber. Então, assim, busque ter muita segurança na hora de fazer um pedido. E saber o que está pedindo também, né? Porque aqui tem coisa que se pede, mas isso aqui é tese. Gente, lugar de tese não é junto à Secretaria de Fazenda, não. Lugar de tese é no judiciário. Quer desenvolver, eu tenho direito a restituição do que eu paguei a mais, porque, segundo o entendimento tal do judiciário, do STF, do STJ, eu não teria que ter incluído isso na base de cálculo do tributo. Vai entrar com a ação, vai ganhar primeiro, transitou em julgado, vai pedir a restituição, vai apurar o crédito. Mas administrativamente não, cada coisa no seu devido lugar, né? O Hudson, em relação à competência da turma, hoje tem as empresas optantes do Simples Nacional, que a todo ano, né, é feito o levantamento, verifica se tem débito, verifica se tem problema cadastral, verifica se tem um outro tipo de inconformidade, né, ultrapassou o sublimite do Simples, que tem um limite de faturamento, de compra. E aí a Secretaria de Fazenda ela emite, né, qual é o nome do documento? Que faz as exclusões do Simples, né? É publicado, olha, as inconsistências, as inconsistências. Isso. E aí ele pode ser excluído do Simples Nacional. Né? E ele pode também impugnar contra essa exclusão do Simples Nacional. E essa exclusão, essa competência também hoje vai para as turmas de julgamento. Aí eu queria saber com você em relação quais são os principais argumentos que os contribuintes utilizam para retornar ao Simples Nacional quando ocorre essa exclusão. Isso acontece, e é importante a gente dizer
clarificar para todo mundo que a exclusão do Simples Nacional é a exclusão de um regime mais beneficiado para pessoas que foram, né, uma lei que visa beneficiar algum tipo de pessoa. Então, na medida em que o contribuinte ele começa a faturar e estoura esse limite, naturalmente ele tem que cair num regime geral de tributação. Ele sai desse regime específico, aglutinado, com várias tributações, mais simples, nem tanto, mais simples na hora de você emitir lá, você recolhe tudo por 1, 2, mas é complicado, não, nada no Brasil é simples, mas ele visou de alguma forma tentar simplificar um pouco mais, né? Não é à toa que hoje em dia a reforma tributária eles tentaram conceber uma ideia mais ou menos de um comitê gestor, se inspiraram naquilo ali, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Então, só para a gente entender, alguns contribuintes às vezes alegam o seguinte: olha, eu sou uma empresa, eu pratico faturador de ICMS, mas eu também pratico faturador de ISS. Então, assim, como é faturador de ISS, é prestação de serviço que não está dentro do ICMS, que é um outro tipo de serviço, né? Olha, você não pode, esse limite ele estourou para fins de ICMS, mas aqui não é bem assim, tudo. Enfim, então são vários argumentos, mas esse talvez é o mais clássico que a gente recebe lá no julgamento. Doutor Fiorotti, em relação a outra competência, que é a extinção do crédito tributário, né? Como funciona o processo de alegação, né, de extinção do crédito tributário? Não sei se você já fez algum. Antes da inscrição em dívida ativa, né, que o processo ainda está na Secretaria de Fazenda, ainda está na Receita Estadual, ainda não foi inscrito, ainda não mandou à Procuradoria. E como orientar os contribuintes sobre essa possibilidade de extinguir o crédito tributário ali dentro mesmo? Eu vejo assim, essa possibilidade é muito interessante, porque ela garante um direito máximo que está previsto na Constituição, que é o direito de petição aos órgãos públicos. Então, veja, foi uma mudança muito importante na legislação, um avanço muito significativo, porque não é pelo fato do contribuinte não ter exercido o seu direito de defesa, vamos chamar assim, não ter sido atuante no tempo hábil, que, de repente, o secretário de Fazenda não vai analisar um requerimento dele de extinção do crédito tributário quando ele prove que o crédito tributário, de fato, está extinto. E aí evita-se com isso um contencioso judicial, movimentação da Procuradoria, movimentação, execução fiscal, penhora de bens, embargos, com sucumbência, pagamento de honorários. Procuradoria, então, evita-se tudo isso, porque... Que é ruim para o Estado e para o É ruim para ambas as partes. Porque se de fato o negócio foi feito péssimo, né? Errou lá o artigo, completamente diferente, aplicou completamente diferente, mesmo que não recorreu. No Judiciário a gente perde, o Estado perde, né? Então, assim, existe essa possibilidade hoje. É alguma coisa muito interessante. O contribuinte, por simples petição, pode requerer e pode demonstrar, né? Requerer demonstrando que o crédito tributário está extinto, que aquilo que foi dito, que aquele crédito tributário que está sendo exigido, ele foi, de certa maneira, liquidado, ele está ali, ele foi extinto mesmo, e causas de extinção do crédito tributário estão previstos no Código Tributário, né? Artigo 156, pagamento, compensação, tem as hipóteses, decisão judicial irrecorrível, já com transjugado, então tem as situações de extinção. Não é simplesmente fazer uma defesa, uma impugnação que deveria ter sido feita antes e não foi feita, né? E aí o contribuinte, há desse tempo, está querendo fazer a impugnação com todas as vantagens que se tem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, coisa que não vai acontecer. Então, é para casos específicos isso, né?